Bom dia a todos e a todas. Com imensa alegria, nós estamos aqui para comemorar os 115 anos dessa Casa Espírita, que tanto tem trazido, para Bebedouro, para a região, mas em especial para cada um de nós. A Casa Espírita é importante para cada um de nós. Hoje nós temos a grata satisfação, caiu num domingo, a data de aniversário, de podermos receber o Dr. Aguinaldo, da cidade de São José do Rio Preto, e à noite, de termos também a palestra e o lançamento do livro do nosso confrade Dorvanil Ferreira Cardoso, que é aqui prata da casa, que é da nossa cidade, que é trabalhador da nossa casa. Antes de nós fazermos a prece, passarmos para o nosso orador da manhã, a casa está lançando hoje esse novo folder com as atividades, porque tinha sido feito antes da pandemia, e as atividades vão mudando, horário, os cursos, Então aqui temos todas as atividades. Hoje estamos entregando e vai ficar sempre ali nas portas. Se você quiser pegar, inclusive, tem um parente, um conhecido, quero levar, o pessoal gosta às vezes antigamente fazia isso, colocar na geladeira com imã, assim, para saber as atividades que tem, o dia, horário, porque às vezes as pessoas perguntam, hoje tem passe, que hora que é, Então, é bom a gente renovar sempre essas atividades. E já que estamos comemorando 115 anos, é importante que a gente fale, que a nossa casa tem 5 palestras públicas com passe, a nossa casa tem 9 grupos de estudo, tem evangelização infantil e mocidade no período da manhã, não vou ficar falando os detalhes, que está aí na mão de vocês. Nós temos Clube do Livro, livraria, biblioteca, campanha de fraternidade Alta de Souza, temos visita aos enfermos. Se a pessoa quiser, por exemplo, que vai implantar o Evangelho no lar, tem aí no folder dito isso, é só marcar, falar, eu gostaria que fosse na minha casa tal dia, tal hora. Aí um grupo da nossa casa vai para fazer a implantação do Evangelho no lar. Aí a gente não tem um dia e horário fixo, justamente porque é o dia que a pessoa prefere, Então, eu também tenho uma pessoa acamada que precisa de visita aos enfermos, agende ali na secretaria, e a gente vai visitar. A visita aos enfermos é de segunda à noite, mas também tem grupo que vai durante o dia, que às vezes só pode receber durante o dia, de quinta às 4, isso, já está funcionando aí de quinta às 4 da tarde e de segunda às 20 horas. Então, é importante que a gente divulgue as atividades da casa, não só através da nossa fala, mas também levando, às vezes, as informações. E a gente gosta sempre de pensar, muitos que aqui estão hoje e que estarão hoje à noite nas outras atividades, chegaram aqui desde criancinha. Outros estão vindo pela primeira vez, Então, é importante que às vezes nós achamos que todo mundo sabe o que acontece dentro da casa, e não sabe, Às vezes tem até frequentadores da casa, falam, puxa, tem esse trabalho de implantar o Evangelho? Não sabia, Então é importante que sejam divulgadas. A gente gosta de lembrar que 115 anos, como disse o Dr. Aguinaldo quando chegou, não são 115 dias, É uma longa história. A nossa Casa Espírita acompanhou praticamente a história da cidade de Bebedouro, que tem 149 anos aí. E muitas coisas aconteceram em Bebedouro, no Brasil e no mundo nesse período. O ano passado, quando nós falamos disso, aconteceram guerras mundiais, aconteceram pandemias. Quando a gripe espanhola aconteceu lá em 18, 19, a casa estava aqui já, quando aconteceu a pandemia atual. E tudo isso, a casa ficou de portas abertas, oferecendo consolo, oferecendo ajuda, oferecendo estudo, oferecendo todo tipo de trabalho que uma casa espírita deve oferecer. É motivo de grande alegria e principalmente de muita gratidão para nós sermos frequentadores e trabalhadores dessa casa. E se faz bem para a gente, é bom que a gente convide outras pessoas, porque pode
e deve fazer bem também para essas pessoas, né? Pós-pandemia, nós passamos a ter o recurso de transmissão, né? A pandemia nos ensinou um pouco isso, então muitas pessoas preferem assistir das suas casas, mas também é bom vir aqui e sentir esse clima agradável da casa espírita, porque é inigualável, né? Essa sensação de estarmos aqui entre amigos e podermos novamente confraternizar, como hoje, aliás, teremos confraternização após essa palestra e após a palestra da noite também no varandão, né? Com bolo, com refrigerante, e são esses momentos de lazer onde a gente bate papo, pergunta como é que está, né? O que está acontecendo, porque às vezes as pessoas chegam, sentam na palestra, levantam e vão embora, só cruzam olhares, mas não sabe exatamente o que está acontecendo com o outro. E nos momentos de lazer, a gente tem até um piquenique marcado aí, em breve também será anunciado, para que as pessoas possam confraternizar, possam ter esse contato mais de irmãos aí. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar a atividade. E não poderia ser diferente, é uma prece de gratidão, uma prece que enche nosso coração de alegria, porque hoje temos aqui inúmeros trabalhadores encarnados e também desencarnados que receberam a autorização de aqui estarem para participarem conosco desta atividade festiva, comemorativa. Obrigado, Senhor, por oferecer esta instituição abençoada em nossas vidas. Obrigado por tudo que recebemos ao longo dos anos desta casa espírita e que saibamos valorizar, transformar as nossas atitudes com o que aqui aprendemos e de alguma maneira transformarmos o mundo que nos rodeia. Com um sentimento de gratidão, com um sentimento de alegria cristã, nós iniciamos mais uma atividade doutrinária, desejando que muitas vezes tenhamos a oportunidade de merecer e participar de atividades assim, Senhor. Que assim seja de fato. Bom, Dr. Aguinaldo Vasconcelos já esteve aqui conosco. A gente estava lembrando aqui, quase certeza que no ano do centenário, né, há 15 anos atrás, foi uma das vezes que ele esteve. É difícil trazê-lo, porque ontem, por exemplo, ele estava fazendo cirurgia até à noite, né, e os compromissos profissionais dele como médico, às vezes, dificultam. Mas, hoje, com muita satisfação, muita alegria, nós recebemos o Dr. Aguinaldo aqui para falar conosco. Por favor. Que Jesus possa nos envolver na sua paz nesta manhã. Eu estava aqui rememorando que o quanto significa uma casa espírita aberta numa comunidade. Quarta-feira eu fui falar em Mirassolândia e a Casa Espírita Flammarion já conta com 85 anos. É uma vida onde tantas pessoas passaram por lá, dando a sua parcela de contribuição. Não é diferente aqui nessa casa, com 115 anos. Portanto, o Centro Espírita é um oásis no deserto. É uma fonte, meio às tormentas. É também uma luz meio das trevas, como também é um hospital para cuidar das nossas almas tão doentes. Parabéns à casa, que ela continue sendo sustentada pelos trabalhadores que sabem muito bem o quanto vale trabalhar numa casa. Conforme nos falou Emmanuel no livro Consolador, pergunta 364, falando que o espírita,
ele tem que meditar, estudar e vivenciar a doutrina. E onde se vai aprender, onde se vai praticar a doutrina, certamente é na casa espírita e lá fora. Mas a fonte nutridora, que elucida, que esclarece, é sempre a casa espírita. Você estava falando hoje, a facilidade da internet que nos possibilita trazer essas informações. Mas frequentar a casa, eu considero aquela criatura que entra numa sala fechada onde todos estão fumando e vai para casa e a pessoa diz assim: você está fumando? Eu disse: não, eu não. Lógico que está, você está cheirando cigarro. Ah, sim, eu estive numa sala onde todos estavam fumando e eu saí de lá impregnado da fumaça. É mais ou menos como a gente sai daqui, não é? Grandes almas desencarnadas, amigos do coração, que emanam vibrações e nós nos nutrimos dessa vibração. Eu vou chegar em casa hoje energizado com essa vibração. Então, abençoada oportunidade de frequentar uma casa espírita e sair do reduto doméstico, da zona de conforto, para participar, não só no sentido de receber, como no sentido de doar, porque aqui é uma fonte geradora de energia para tratar os espíritos encarnados que foram trazidos aqui nessa manhã para serem assistidos. Mas nós temos um grupo em São José do Rio Preto, do Movimento Espírita, que faz palestra na cadeia pública, do qual eu faço parte. Outro dia eu estive lá, fazendo a palestra, e então um jovem, que nos causa até uma certa tristeza ver aquele grupo de jovens, centenas de jovens andando para lá e para cá como um bando de andorinha, sem propósito, esperando ali um dia sair, e nós ficamos questionando: sair para quê? Se realmente sair para mudar a vida, ótimo, mas às vezes continuam fazendo as absurdidades de antes. E então, ao final da palestra, um jovem me abordou dizendo: você me conhece? Eu disse: confesso que não, mas se você me der uma pista, talvez eu possa rememorar da sua pessoa. E ele disse: eu me chamo fulano de tal, eu sou amigo dos seus filhos. Aí eu disse: sim, eu me lembro. Me lembro porque meus filhos falaram algumas vezes no seu nome, eu sei de quem você é filho, então já sei quem você é, e eu estou aqui vibrando para que você tenha um bom proveito dessa passagem por esta casa. Aí ele disse assim: olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu disse, sem entender nada, mas eu quis me inteirar melhor: por que razão você está feliz de estar aqui? Sabe por quê, Aguinaldo? Porque aqui eu estou ouvindo falar de Jesus e de Deus. Porque na minha casa eu nunca ouvi os meus pais falarem de Jesus e de Deus. E aí eu vi a gravidade da situação, porque a Meimei fala que a gente passar pela vida sem acreditar em Deus é muito triste. E a vida fica muito triste realmente se nós não tivermos Deus no coração. Um pensador da antiguidade, o Pascal, diz que dentro de nós existe um vazio, que só é preenchido por uma única cunha, que se chama Deus. Então esse vazio existencial que existe hoje, principalmente na juventude, que está se matando, agredindo o físico, porque ninguém morre, ninguém se mata o físico, mas continua a ser imortal, vai para o plano espiritual se dando conta da gravidade da situação, e a perspectiva é de que em pouco tempo seja a primeira causa de morte no mundo, exatamente por banalizar a reencarnação. E o homem sempre ansiou por Deus. Desde os tempos idos de 10 mil anos atrás, o homem sentia a necessidade de Deus no coração. Mas naquela época eles imaginavam Deus mitológico, um homem forte, alto.
que fosse a inspiração ou a proteção para aquele pessoal, extremamente limitado nas condições que envolviam essas criaturas na época, e para enfrentar a guerra, a doença, a pobreza e tantas outras dificuldades, eles sentiam a necessidade de um Deus. E criaram um Deus mitológico, que eram os titãs, que eram criaturas muito fortes, que iriam dar para eles a força, a coragem, o ânimo, a garra, o denodo, para enfrentar as adversidades. E criaram esse Deus mitológico. Tanto é que disseram que Urano, representação do céu, se casou com Gaia, representando a terra, e deram os filhos, que eram os titãs. E dentre eles surgiu um diferenciado, que se chamava Cronos, que, como era uma entidade masculina, iria se casar, logicamente, com uma outra entidade feminina, e se casou com Reia. E essas duas criaturas geraram filhos também, mas Cronos, com a preocupação de não ser destronado, ele engoliu todos os seus filhos. Até que surgiu o último filho, que seria engolido também, e Reia, querendo preservá-lo, colocou uma pedra na boca de Cronos, para que ele não consumisse o seu último filho. E esse filho foi crescendo e se tornou o Zeus, o grego, aquele deus mitológico do grego, habitando o Olimpo, que seria um céu criado pelo homem, e que o romano resolveu assumir com outro nome chamado Júpiter, mas era o mesmo deus mitológico, que poderia estar regendo os destinos daquele povo. Só que Zeus recebeu uma notícia de uma gralha, essa ave que voeja no nosso céu, e que disse assim: se você está pensando que você é eterno, não se iluda, você será substituído por um outro Deus, um Deus verdadeiro. E Zeus ficou extremamente preocupado pela sua substituição. E nós sabemos que na trajetória do tempo, 10.000 anos depois, surgiu o nosso Moisés, para falar de um Deus diferente, um Deus que seria único, porque quando Moisés desceu do monte trazendo as 2 tábuas, os 10 mandamentos, que regem a nossa vida, no nosso planeta, e acredito em outros planetas, sabendo que, conforme a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, falando da lei natural, a lei divina, essas leis, ou seja, a lei divina, proposta pelos 10 mandamentos, é a única responsável pela nossa felicidade. Quanto mais nós nos aproximarmos da lei divina, das leis naturais, mais nós seremos felizes. Quanto mais distanciarmos dessa lei, mais infelizes seremos. E, portanto, quando ele desce para entregar os 10 mandamentos para os seus seguidores, encontra ali um grupo de pessoas construindo um bezerro de ouro para adorá-lo. E por incrível que pareça, nós estamos 4.000 anos depois de Moisés e continua ainda tendo o bezerro de ouro, que muitas pessoas adoram muito antes de nosso Pai Criador. E a partir daí, outras criaturas vieram, como os profetas, falando desse Deus, a quem nós deveríamos respeitar, que deveríamos compreender e valorizar. Mas, sem dúvida nenhuma, que Moisés, para gerir, administrar um grupo de pessoas extremamente ignorantes, dentre as quais nós estávamos, para nos conduzir, ele criou uma lei dura de um Deus cobrador, vingativo, que se encolerizava, irascível e que fazia prevalecer o seu poder, instituindo a guerra, a doença, a morte, de tal forma que era um Deus muito duro para um pessoal extremamente ignorante. Mas nós passamos por lá e poderíamos já ter voltado para o reino de Deus, conforme a proposta de Jesus,
todos nós estaremos um dia de propriedade nesse reino, mas nós ficamos alienados a essa problemática e continuamos reencarnando e chegamos à época do Cristo. E lá vem Jesus falar de um outro Deus, uma linguagem muito amena, muito gostosa, nosso Pai. Logicamente que nós, pais humanos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, e não seria diferente, muito diferente, esse Pai, que é perfeito, quer o melhor para nós. O melhor para nós, hoje, é a nossa estada na Terra, na condição na qual nós nos encontramos. E ainda com o privilégio de estarmos de posse da doutrina espírita que desperta as nossas consciências. João, o evangelista, já deu uma definição para Deus. Deus é amor. E a gente às vezes fica questionando quando alguém diz assim, Deus me ama. Ah, é? Deus ama você? Ah, Deus me ama. Mas Deus é o amor. Ele não pode amar. Nós estamos imersos no amor de Deus. Já significa que o amor nos envolve. É a mesma coisa de dizer assim, eu tenho que ir comprar um perfume para mim. Se eu já estou imerso num tanque de perfume, não há necessidade. E é um outro absurdo. Se Deus quiser, vai dar certo. Como se Deus quiser vai dar certo? Outro dia eu conversava com uma moça no atendimento fraterno, e ela com uma série de problemática, e eu coloquei para ela algumas ideias para ela colocar em prática, e ao sair ela disse assim, vai dar certo, Aguinaldo, Deus é maior. Eu falei assim, volta aqui que você não entendeu nada do que nós conversamos. Porque Deus é maior? Nenhuma dúvida. Deus é soberano. Lembramos aqui da pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, a prova da existência de Deus. E quando Kardec questiona, o benfeitor diz para ele, no axioma que aplicais as vossas leis, todo efeito tem uma causa. Tudo aquilo que não é construído pelo homem é por uma força maior, que nós podemos chamar de Deus, de Jeová, Javé, arquiteto do universo. E tem uma definição que é fantástica, maravilhosa, de Jesus, que é nosso Pai. E se não bastasse, depois, 2000 anos, vem a doutrina espírita e nos dá uma ideia mais aproximada de Deus para a nossa concepção. Na pergunta número 10, então, o Kardec faz uma questão de perguntar se Deus é único, se Ele é onisciente, onipresente, e foi declinando todas as virtudes que nós podemos imaginar, inclusive sendo soberanamente justo, bom, maravilhoso. Aí o benfeitor diz para Kardec, para a maneira de vocês entenderem, pela capacidade mental que vocês têm, Deus é tudo isso. Mas Deus é muito mais do que tudo isso. E aí então Kardec pergunta, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é quem é, que é Deus? Aí vem a resposta, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E aí então, se Deus é amor, e Jesus falou que nós devemos amar Deus e o próximo como a nós mesmos, aí ficou uma coisa muito complicada na minha cabeça. Como é que nós vamos amar um ser que nós não conhecemos? Porque existem 4.000 definições de amor. John Lee fez uma pesquisa e colocou 4.000 definições de amor. E aí então, eu, petulante, presunçoso, resolvi dar a minha também. Porque, afinal de contas, a gente tem direito de dar opinião. E eu fui para casa pensar sobre esse assunto, porque eu estava operando outro dia, e um moço passou pisando duro, irascível, aborrecido, e disse assim, a fulana de tal, não vou citar por uma questão de caridade, para com o seu nome e a sua pessoa, ela deveria ter morrido mais cedo, não deveria ficar até agora aqui na Terra. Aí eu parei a cirurgia, vi que aquela colocação é muito contundente, e eu perguntei para ele, mas por quê? Não, porque ela fala que a gente não tem que amar a Deus, tem que respeitar Deus. Aí eu perguntei para ele, mas você ama a Deus? Lógico que eu amo, doutor. Ela que deveria ter morrido mais cedo, que falou uma absurdidade dessa. E eu fui para casa.
Aí lembrei do Emmanuel, a gente tem que meditar, tem que estudar e viver a doutrina. Eu fui meditar, fui tentar entender aquela colocação dele, e eu pude aí criar minha definição de amor. Porque eu acho que amar são 3 coisas: é compreender, valorizar e respeitar. Toda vez que eu compreendo, valorizo e respeito, eu estou amando. Toda vez que eu não compreendo, não valorizo e não respeito, eu não estou amando. Então a capacidade de amar está intrínseca na criatura na medida em que ela consegue reunir esses 3 elementos no seu comportamento: mental, verbal e na sua ação. Em se tratando de Deus, então eu fui procurar como eu poderia amar Deus. E eu encontrei isso numa resposta de um poeta cearense chamado José Soares Cardoso, quando ele disse assim: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Às pressas responde o materialista: Deus é simplesmente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: eu não vejo, mas eu sei que ele existe, pois a natureza mostra claramente no que o poder do Criador consiste. E o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no sorriso de uma criança, no sol, na luz da natureza. Eu vejo Deus na flor e nos prados, os atos a rolar pelo infinito. Eu sinto Deus nas vozes dos namorados, bem como nas lágrimas do aflito. Eu sinto Deus na frase que perdoa e na mão que acaricia. Eu sinto Deus na criatura boa e na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, diante da dor que nos irmana. Eu sinto Deus no sábio procurando a compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, na voz e no cântico do crente. Eu sinto Deus no sol, na liberdade, bem como na planta e na semente. Enfim, eu vejo Deus em toda parte, que fala dos poderes seus. Eu sinto Deus nas expressões de arte e no amor dos homens eu também vejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, dentro da sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do nosso próprio coração. José Soares Cardoso deu para mim a pista. Deus está em tudo, como disse o nosso Paulo de Tarso. Nele vivemos, nele existimos, nele nós nos movemos. Então Deus está em tudo. Daí eu poder dizer que o amor a Deus é a compreensão, a valorização, o respeito à sua criação. Lá em Minas Gerais tem uma frase que diz assim: quem beija meus filhos, minha boca adoça. E é mais ou menos isso. Para eu amar Deus, eu teria que amar a sua criação, os seus filhos. E a criação divina é material, é vegetal, é animal, é hominal e divinal. Então eu tenho que fazer crescer dentro de mim a capacidade de compreender, valorizar e respeitar cada elemento inserido na natureza divina. Daí eu tenho que respeitar essa mesa, esse púlpito. Por quê? Está aqui um computador, está um microfone, que é muito importante para uma casa como esta. Então, se alguém for mobilizar essa mesa, eu não vou arrastá-la. Eu vou pedir a alguém que me ajude a transladá-la com cuidado para ela não ser quebrada. Daí eu dizer que eu amo essa mesa. Um animal que entra aqui, por exemplo, um cachorrinho sarnento, que todo mundo olha e tem medo de pegar sarna. A gente não pega sarna de cachorro, mas de qualquer forma todo mundo tem medo, quer enxotá-lo daqui. Mas quem tiver a percepção de que ele é nosso irmão, filho do mesmo pai, que precisa ter o nosso cuidado, nós vamos pegar esse cachorro e levar para onde? Para a nossa casa, quando não para um veterinário, e vamos cuidar dele. Aí eu compreendi a necessidade do cachorro. Eu soube valorizá-lo e respeitá-lo, cuidando dele. E, logicamente, que ele vai devolver com o seu nível de amor, que ainda é bem rudimentar, banando a caudinha, expressando a gratidão pelo trabalho que eu desenvolvi junto à sua necessidade.
Hoje se corta muita árvore, derruba a árvore, mas se nós entendemos que nós vivemos graças ao oxigênio produzido por essas árvores, nós deveríamos cortar ou plantar mais árvores. Logicamente que tem necessidade de se cortar muitas das vezes uma árvore, mas ninguém nos impede de plantar tantas outras. E aí eu estaria compreendendo, valorizando e respeitando essa árvore, que é fruto da criação divina. E, portanto, eu estaria, por conta disso, amando Deus. Quantas pessoas que agridem os animais de uma forma absurda, como aquele que, para preservar o leite, mata o bezerrinho. Como pode dizer que ama Deus, tirando o leite da vaca e matando o seu filho, que ela certamente tem um instinto materno muito aguçado e vai sofrer a ausência daquele bezerro? Como eu posso perguntar para essa criatura e obter a resposta que ama? Você ama a Deus? Lógico que eu amo. Mas fazendo assim? Agredindo a criação desta forma? Então nós estaríamos dizendo, eu amo Deus porque eu sei compreender, valorizar e respeitar esse animal que me dá o leite e tantos outros elementos para a minha sobrevivência. Em relação ao ser humano, Jesus deixou um mandamento crucial: amar a Deus, o próximo como a nós mesmos. E aí ficamos pensando, mas quem é meu próximo? Essa pergunta um fariseu perguntou para Jesus. E a Maria Dolores então responde para nós. Quem é meu próximo? Indaguei o coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, me respondeu com voz clara e decidida. Olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço amplo e livre, a senda estreita e breve, fita em teu lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente ou algum outro familiar? É o doente internado no leito hospitalar ou aquele que convalesce em qualquer outro lugar? É aquele que te esquece, o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha para cair depois quando se desilude? O teu próximo é aquele que se faz sombra de virtude, te apoia, te faz concessões? Mas é também aquele que te rouba o lugar e o direito, alimentando sombra de despeito, sem que te saiba ver as intenções? Teu próximo é aquela mulher que te conduz para o bem, aquele homem que com a sua amante atravessam áreas de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, seja onde for, é a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, compreensão e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na atmosfera do amor. E eu posso sem meu próximo viver? Indaguei de forma comovida, e novamente me respondeu o coração da vida. Acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, sofre, chora, mas auxilia, porque sem teu próximo em tua companhia, jamais serás alguém. Então nós temos que desenvolver em nós a capacidade de compreender, valorizar e respeitar quem quer que esteja ao nosso lado. Como é fundamental a gente ter esse entendimento e olhar para o outro na condição de um irmão, cada um na sua faixa evolutiva, mas somos todos filhos, agraciados pela grandeza do Pai, e que dá para nós essa condição maravilhosa de estarmos convivendo juntos. Ellen Van Baa fez uma regressão de memória nos seus pacientes, à época 750, depois milhares de pacientes foram regredidos, ela é uma psicóloga americana, e ao fazer a pergunta para os seus regredidos, se eles tinham participado do processo reencarnatório, uma vez que ela, não espírita, mas chegou à conclusão que a reencarnação existia exatamente pela experiência que ela teve com seus pacientes regredidos, ela perguntou, você participou do processo reencarnatório? Dentre 750 pacientes, 81% disseram, nós participamos. 19, não sei, não deram uma resposta positiva, mas 81% disseram, nós participamos do processo reencarnatório. E aí ela fez uma única pergunta para esses 81%. Qual a primazia do programa? E para a surpresa dela, 90% dos pacientes responderam a mesma coisa, aprender a relacionar. Então nós estamos aqui na Terra para aprender a relacionar com o periquito, com o papagaio,
com qualquer outro animal, com o nosso semelhante, com o nosso parente, que a gente deve agradecer a presença dele em nossa vida, apesar de ser aquele parente um pouco difícil, porque é com ele que nós vamos aprender a ter paciência, tolerância, abnegação, indulgência e todas as outras virtudes. Mas, via de regra, a pessoa quer alijar essa criatura do seu convívio, quando ela talvez seja a pessoa mais importante para o seu crescimento espiritual. E na pergunta 266 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta ao benfeitor: não é natural que a pessoa escolha uma prova mais amena, menos difícil? E o benfeitor disse a Kardec: na condição de vocês, sim, encarnados, mas na condição dos desencarnados é o contrário. Porque no mundo espiritual nós temos noção precisa do que nós fomos, do que somos, do que nós estamos talhados para sermos, ou seja, sermos felizes. E estampada a felicidade no semblante, na fisionomia daqueles espíritos luminares, cresce em nós a necessidade de reencarnar para refazer as absurdidades de antes. Daí o Kardec perguntar: e a pessoa programa a sua reencarnação logo em seguida? Não. Por quê? Precisa primeiro amadurecer o espírito para depois assumir uma reencarnação. Camilo Castelo Branco colocou em memória de um suicida que ficou 50 anos no plano espiritual se preparando para reencarnar, para não incorrer num outro erro de voltar à Terra despreparado e se permitir a um suicídio logo em seguida. Então, muitas das vezes, o plano espiritual permite que a gente venha numa tarefa difícil para sublimarmos as virtudes, colocarmos as virtudes em nossos espíritos. Humberto de Campos tem uma história muito interessante de uma mulher chamada Diana, que praticava assistência à caridade nas trevas, embora fosse um espírito diferenciado. E ele perguntou: mas por que você fica nas trevas quando você poderia estar numa situação melhor? Ela disse assim: porque eu tenho uma dívida insoldável com as trevas. Mas como assim? Não, porque um dia eu estava aqui no mundo espiritual, me dando em nível de consciência que eu deveria reencarnar para reparar muitas falhas da minha alma, como ciúme, vaidade, orgulho, prepotência e uma série de outras limitações. E sabendo que eu tinha que reencarnar e não encontrava perspectiva nenhuma, porque eu já reencarnei havia à época reencarnado mais de 10 vezes, dizendo a esse espírito que chegou para mim, me dando uma orientação. Então eu estava extremamente apreensiva. E esse espírito, que era de uma mulher, disse assim: mas eu vou lhe dar uma coordenada que vai ajudar muito você. Como assim? Não, porque eu já estive na sua condição. E me deram uma sugestão, eu aceitei, foi muito importante. Então eu venho passar para você essa sugestão. Mas qual é? Vá até as trevas e peça para reencarnar com um espírito altamente comprometido. Isso vai te ajudar. Mas como? Eu já tive várias reencarnações numa situação muito avantajada. E sucumbir agora com esses espíritos, logicamente, não vai dar certo. Bom, esse é o recado que eu vim dar para você. Aliás, até logo, passe bem. E foi embora. E eu fiquei meditando, Diana dizendo a Humberto de Campos: por acaso aquele espírito veio até mim? Ou alguém o endereçou para que me desse uma coordenada e ainda teve a humildade de dizer que passou pela minha condição? E me deu uma sugestão de uma forma tão cabal, tão consciente. Não me resta outra alternativa, eu vou buscar as trevas. E através de um espírito auxiliar, ela foi até as trevas e pediu para reencarnar e ter alguns filhos complicados na sua trajetória. E ali então ela reencarna, ficou órfã muito cedo e foi adotada por um senhor que tinha uma deformidade física, tinha uma fisionomia não muito bonita, mas resolveu assumi-la como filha e a adotou. Mas ela foi crescendo, ficou mocinha, até que um dia ele disse assim: você não quer casar comigo? Eu disse: bom, sim, eu aceito. E se casaram.
E ao casar com ele, eu tive 3 filhos. Um cego, um que depois ficou leproso, outro ficou leproso, outro ficou tuberculoso e outro nasceu cego. E eu fiquei com esses 3 filhos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como Deus pode ter feito isso comigo? Me dá 3 filhos extremamente limitados. E logo depois que os meus filhos adoeceram, o meu marido morreu. Linguagem à época, mas ela dizendo, a Humberto de Campos desencarnou. E ao desencarnar, eu fiquei com aquelas crianças extremamente limitadas. E pensei em doá-las. Porque doando essas crianças, eu não tinha como criá-las, alguém haveria de ter misericórdia e me ajudar nesse tentando. Mas fiquei pensando, quem vai querer adotar um cego? Um tuberculoso, um leproso? Ninguém. Eu que tenho que cuidar deles. Então eu tive uma ideia, vou me prostituir. Porque aí através da prostituição eu vou ganhar o dinheiro e eu vou cuidar dos meus filhos. Louvável prostituição. Mas aí pensei, mas quem vai ficar com meus filhos? Para que eu possa me dedicar a essas criaturas que vierem me procurar. Não encontrei ninguém que pudesse entregar essas crianças. Então, demovi essa ideia da minha mente. Só me sobrou uma alternativa, que era contar com a comiseração pública. Então, peguei as minhas crianças e comecei a andar com elas na cidade, pedindo uma esmola por amor de Deus. E graças à ajuda das pessoas, se sensibilizando com a doença dos meus filhos, que logo em seguida o tuberculoso veio a falecer, um pouco depois aquele que estava com lepra também veio a falecer, mas me sobrou o cego, que eu arrastava pela mão pedindo ajuda dessas pessoas, até que ele veio a desencarnar com 50 anos, e eu já estava com 70 e com essa idade eu vinha desencarnar. Mas desencarnei e me apercebi do meu progresso, porque como eu poderia ser ciumenta? Ciumenta de quem? De um marido que era defeituoso e depois também veio a falecer? De uns filhos que eram terríveis? Olhando para ele já dava asco. Como poderia ter ciúme daqueles filhos? Vaidosa. Se eu não tinha tempo nem para olhar no espelho, cuidando desses filhos, como é que eu podia cultivar a vaidade? Orgulho. Me orgulhar de quê? De uma vida falida? Uma vida que até então eu não conseguia entender e administrar? De uns filhos daquela maneira? De uma vida extremamente marginalizada no ostracismo? Como eu poderia ter orgulho de uma vida dessa? Prepotente? Ser prepotente se eu vivia da comiseração pública? Então me desencarnei e foi uma bênção. Porque ao chegar aqui eu me dei conta que a minha amiga tinha razão. Graças a uma situação dessa, eu pude vencer muitas falências de muitas reencarnações pretéritas. Daí então a gente entender a pergunta de Kardec, quando ele disse assim, determinadas pessoas que têm umas reencarnações muito complicadas, não estão ali ferindo a proposta de Jesus, quando ele diz que o fardo nunca é além do ombro? Aí o benfeitor diz para ele, aqui no mundo espiritual, a visão que a gente tem de terra é outra visão. Primeiro o tempo, que 70, 80 anos é um piscar de olhos, é um estalo de dedo, diante da eternidade. E depois vislumbramos a possibilidade de, numa encarnação, resolvermos vários problemas de outras encarnações. Então nós pedimos, às vezes, uma reencarnação muito trabalhosa. Quando ela excede a capacidade do reencarnante, nós não permitimos. Aí sim, o fardo não é além do ombro. Mas quando a pessoa tem competência, no esmero, na renúncia de si mesma, para levar a efeito aquela proposta, nós avalizamos. Portanto, está tudo certo. Me faz reportar uma passagem de uma senhora que nós assistimos, quando ela disse assim, Aguinaldo, você conhece meu filho? Eu disse, não conheço. Ah, Aguinaldo, mas ele é lindo. É maravilhoso. Você deveria conhecê-lo. Sim, a senhora vai para a sua casa agora? Sim, vou para a minha casa. Então, me espere que eu levarei a senhora e vou conhecer o seu filho. Coloquei no carro, fomos lá para o Solo Sagrado, um bairro de São José do Rio Preto.
e cheguei lá, um quartinho escuro, janela fechada, aquele amontoadinho de gente em cima da cama, mais de 30 anos, mas não pesava mais do que 5 quilos. E eu aí então peguei aquela criança, coloquei no colo. E ela disse assim: Aguinaldo, ele não é lindo? Eu falei assim: bom, faltei, para não faltar com a caridade, eu tive que ser hipócrita. Eu disse assim: ele é lindo, olha os olhos dele, olha que brilho que tem nos olhos. Aguinaldo, ele é um anjinho que Deus mandou para mim. E aqui eu fiquei pensando nas reencarnações compulsórias, porque quando a gente pode participar de uma reencarnação, a gente dá o direito e o privilégio de escolher o que nós queremos viver. Mas o espírito na reencarnação compulsória, ele não tem direito de escolha. E dizem os benfeitores que para esse espírito, numa reencarnação compulsória, tem que ter um espírito que avalize a sua reencarnação vindo com ele. Então eu pude perceber que aquela mãe estava ali, que aquele espírito não merecia a presença dela na sua vida e que num desvelo irrestrito o chamava de anjinho dourado. E aí então eu pude entender o verdadeiro sentido da misericórdia divina. Porque uma senhora chegou para o Chico e disse assim: Chico, você fala de misericórdia de Deus, mas como Deus pode ser misericordioso, Chico? Olha aqui o que eu tenho nos meus braços. Que é, minha irmã? Perguntou o Chico. Olha, meu filho, nasceu cego, mudo e surdo, e agora está sem 2 braços, com a possibilidade de colocar em risco as suas pernas, porque estão enegrecidas e o médico diz que tem que cortar as 2 pernas. Chico, onde está a misericórdia de Deus? Me mandar um filho desse, limitadíssimo, e agora tirar as 2 pernas, Chico? Aí o Emmanuel, mentor do Chico, disse para ele: fala para ela, a nossa irmã, que é misericórdia de Deus. Aí o Chico disse: me detalhe mais, para que eu possa falar para ela, porque senão ela vai me questionar. Fala para ela, Chico, que esse menino se matou várias vezes e pediu encarecidamente que nós fizéssemos tudo para que ele não se matasse novamente. Então nós programamos uma reencarnação na medida, sem olho para não divisar algum elemento contundente, ficou sem fala para não pedir nada que pudesse utilizar com essa finalidade, sem o ouvido para não ouvir algum elemento que ainda pudesse utilizar com esse propósito, e sem os 2 braços para não ir tateando e pegar um elemento contundente. Mas nós percebemos que ele está pensando em se projetar contra alguma coisa, então achamos por bem tirar as 2 pernas também. Qual pessoa que, não entendendo de reencarnação, vai aceitar o nosso Deus chamado de amor e de Pai, como colocou Jesus, vendo uma situação dessa? Mas se nós entendermos que aquele assassino profissional, ou uma criatura, um serial killer, aquela criatura que mata os outros pelo prazer de matar, que entre aspas estaria condenada ao fogo do inferno, aí prevalecendo a verdade do Cristo, meu Pai não tem nenhum filho a perder, Deus vai usar desse recurso, colocá-lo nos braços de uma mãe amorável, para que ele pudesse entender o verdadeiro sentimento do amor, porque não lhe falta a inteligência, para verificar na figura daquela mãe, dos circunstantes, a importância do amor. Vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual e se dar conta do que fez e do que passou. Evidentemente que vai voltar de novo, um molequinho nervosinho, meio bravinho, mas entre o assassino profissional e o excepcional, agora um molequinho nervosinho já melhorou bastante. Depois volta um molequinho meio contundente, ainda com as observações da comunidade, principalmente familiar, que ainda não aceita muito a conjuntura, mas já melhorou. Entre o assassino profissional, o excepcional, o molequinho nervosinho, agora só não aceitando a conjuntura do ambiente, já deu uma melhorada. Para lá na frente estar, entre aspas, um menino normal como esse que nascem em nosso lar. Mas lembrando que somos espíritos imperfeitos, que não temos nenhuma virtude ainda,
porque não existe meia virtude. Eu sou meio humilde, eu meio honesto, meio amorável, não tenho virtude, ou é ou não é. Se eu não tenho nenhuma virtude ainda na condição imperfeita, quanto tempo haverei de reencarnar? Do animal para nós outros é a distância nossa para um ser angélico. Se tem mais de 1 bilhão de anos que nós viemos de lá, o que ainda nos espera para chegarmos à condição de um Cristo? E um detalhe, ele afirmou, sede, no imperativo, perfeitos como perfeito é meu Pai. Se Deus é perfeito, não poderia construir algo que não fosse talhado para a perfeição, senão ele não seria perfeito. Então toda a sua criação do átomo, vegetal, mineral, vegetal, animal, hominal, caminha para a angelitude. Esse é o nosso farol, para cumprir o desiderato divino. E na parábola do filho pródigo nós estamos inseridos. Aquele jovem que chegou para o pai e disse assim: me dê a minha herança, que eu quero gozar a vida. E o pai, segundo Jesus, entregou a herança: vai, meu filho, faça o que você bem entender. E o filho pródigo foi gastando tudo, até com prostituta, conforme está no Evangelho. Mas só que acabou no chiqueiro de porco. Veja como Jesus era sutil. O porco é um animal extremamente considerado inferior pelos judeus da época, tanto é que eles não queriam nem ouvir a palavra porco, não come até hoje, então era um animal asqueroso na visão dos judeus. E Jesus poderia falar, esse moço foi gastando tudo, pediu auxílio para um fazendeiro, criador de gado ou de ovelha ou de qualquer outra coisa, mas não. Jesus colocou como uma pedrinha no sapato do judeu, uma fazenda que criava porcos. E aquele filho que foi gastando tudo, acabou no chiqueiro de porco, cuidando dos porcos, e pleiteou uma bolota que era a comida do porco. E o dono da fazenda, que deveria dizer, não, pode comer, nenhum problema, disse, não, não pode comer a comida do porco. E aquele jovem pensou, mas na casa do meu pai, os súditos, os empregados, têm uma vida digna, trabalham, mas dormem, comem, se vestem, e eu estou aqui numa situação dessa, eu vou voltar para a casa do meu pai. E voltou. E o que é mais interessante? Segundo Jesus, logicamente que esse pai é a simbologia de Deus, nosso Criador. Esse pai não esperou o filho chegar em casa. Quando percebeu que o filho estava voltando, ele foi ao encontro do filho, o abraçou e disse, meu filho, que alegria, eu pensei que você estava perdido e você voltou, que estava morto e você reviveu, que bênção, vem aqui. Abraçou o filho, chegou para um imediato e disse assim, traga uma aliança, uma sandália e uma roupa para eu colocar no meu filho, mate o cevado, faça uma festa para nós comemorarmos a volta de meu filho, que eu achei que estava morto e está vivo. Significando, primeiro, por que o fazendeiro não deu a bolota de porco para ele comer? É que o nosso livre-arbítrio vai crescendo à medida que a gente vai evoluindo, mas vai diminuindo à medida que nós criamos problema para nós, até chegarmos numa compulsória. Ele não teve o livre-arbítrio respeitado, pedindo a comida, que por certo lhe foi negada. É assim que acontece conosco, nós vamos desencarnando e reencarnando e vamos nos comprometendo. No livro Sexo e Destino tem uma estatística do André Luiz que me preocupa muito. Ali ele coloca que 18% só da humanidade tem uma reencarnação vitoriosa. 18%. Média 7, média 8, 9 e 10 talvez, alguns, muito raros. 22% é uma reencarnação razoável. 26% não crescem quase nada, não aproveitam quase nada da reencarnação. E 34% voltam altamente comprometidos com a lei. De onde se depreende que 60% das pessoas que passam pela reencarnação voltam zeradas, sem ter progredido praticamente nada, e ainda comprometido com a lei. Somente 40%, uma reencarnação vitoriosa e razoável, se justificam por estar aqui no seio da terra.
Então, essa criatura voltou para a casa do pai, altamente comprometida, com seu livre-arbítrio bloqueado. E não foi ninguém que disse, olha, volta. Não, foi sua própria consciência. Na casa do meu pai tem mais dignidade. É mais ou menos o que acontece conosco. Estivemos vivendo aí nos tempos idos dos processos reencarnatórios pretéritos, fazendo coisas absurdas, até que nos demos conta que o caminho é em direção à casa do pai. E aí então, na pergunta 364 do livro O Consolador, que Emmanuel responde, diz que a criatura querendo aproveitar, principalmente como espírita, bem a existência, tem que meditar, tem que estudar e tem que viver a doutrina. Então essa é a proposta nossa de volta para o seio de Deus. E Deus, ao receber o filho, coloca aliança no dedo dele, ou seja, você continua sendo o meu filho, não vou abandoná-lo. Colocou a roupa e a sandália. Agora imaginemos a caminhada de volta, o quanto foi difícil, sem dinheiro, sem roupa, sem sandália, num deserto, e segundo a mensagem do Cristo, ele foi para um país distante, então teve que fazer uma caminhada muito longa para chegar na casa do Pai. E é mais ou menos o que está acontecendo conosco. Viemos para um país distante, que é o planeta Terra. E o nosso fanal é voltar para a casa do Pai. E essa caminhada nós estamos agora, como filho pródigo, fazendo de volta. E ainda quando a gente frequenta uma casa espírita como essa no domingo, ainda vai encontrar o vizinho que vai falar assim, você é fanático, hein? E no centro, domingo de manhã, não ter nada mesmo para fazer. Se a gente fala que faz uma ajuda para alguém, ele vai dizer assim, quer ajudar? Vagabundo, não quer nada com nada, preguiçoso, você fica ajudando, você está criando, é vagabundo mesmo diante da vida. Quando a gente fala que está estudando para tentar melhorar, ele fala assim, que isso vai te trazer de benefício? Eu gosto da vida. Para mim, a vida está colorida, estou de boa. E você fica achando que você tem que mudar para melhorar a vida? A minha já está boa, não precisa procurar lugar nenhum. Quantas pessoas vão fazer igual o irmão do filho pródigo? Que chegou para o pai com o dedo em riste e disse assim, como você faz uma festa para o teu filho, não para o meu irmão, o teu filho. Meu filho, eu estou fazendo uma festa porque eu estou me alegrando com a volta dele. Vem para a festa, meu filho, você também, vamos festejar. Não, para ele você mata cevado, para mim você nunca deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas meu filho, tudo isso aqui é seu, pode desfrutar. Nenhum problema, mas vem para a festa. E o irmão foi para a festa? Segundo Jesus, não foi para a festa. Ainda dedo em riste ao Pai. É mais ou menos o que nós fazemos com Deus. Meu Deus, que vida dura, o que o Senhor está fazendo comigo? Que dó dessa pessoa, Senhor. Como se a gente tivesse a razão, a verdade na mão e Deus estivesse fazendo absurdidade. Então, na medida em que a gente vai estudando, que a gente vai começando a compreender a definição de Kardec, tentando aproximar dessa proposta que eu trouxe, da compreensão, da valorização e do respeito, é que nós vamos aproveitando melhor as nossas condições. E para finalizar a nossa fala, a parábola dos talentos, que Jesus disse que um certo homem foi viajar e deixou alguns talentos com seus funcionários. 5 talentos para um, que era ótimo funcionário, 2 talentos para um outro que era razoável, e 1 talento para aquele que não se justificava. Talvez vocês possam perguntar, mas o que ele ia fazer com talento? Vale nada? Um talento, à época, valia hoje $2.000. Então, um talento valia cerca de R$10.000, ou R$5.000 um talento. 2 valia R$10.000. 5 talentos valia, no mínimo, R$25.000. Então não era um dinheirinho, era uma doação significante. Então, aquele homem vai e volta, depois de algum tempo, e chama os funcionários. Começou por aquele que tinha recebido 5 talentos. Ele disse, não, está aqui, trabalhei, lhe devolvo 10 talentos. E aquele homem disse assim, me alegro com a sua atitude, servo fiel. Alegre-se comigo,
Portanto, fique com os 10 talentos. Chegou para o outro, e o que você fez dos 2? Eu trabalhei, lhe devolvo mais 2, 4 talentos. Servo bom e fiel, alegre-se comigo. Curta comigo da minha alegria. Fique com os 4 talentos. Os 2 que você trabalhou, mas os 2 que eu lhe emprestei. E chegou e chamou o último. E aí? O que você fez? Senhor, o Senhor costuma buscar onde o Senhor não plantou, o Senhor é muito rígido, e eu resolvi enterrar o seu talento. Então estou lhe devolvendo a moeda. E aí aquele homem disse para ele: servo infiel e mau. Chamou um súdito e disse assim: amarre-o, mãos atadas, pés atados, e jogue-o nas trevas exteriores. Tire o talento dele e dê para aquele que tem 10 talentos. E depois acrescentou: aquele que tem lhe será dado, mais ainda aquele que não tem será retirado. Exatamente isso que Jesus quis dizer conosco. Nós recebemos talentos ao reencarnarmos. Quais são os talentos? Primeiro, um corpo. Quanto vale o nosso corpo? Se alguém quiser vender um olho aqui, já vai saber quanto custa. Tem quem compre para fazer um transplante. Se quiser vender metade do fígado, não precisa vender inteiro não. Também tem um dinheirinho bem gordo, metade de um fígado. Se quiser vender um pulmão, porque não precisa dos 2, um só já é o suficiente, também custa bastante dinheiro. E assim, se nós formos vendendo aquilo que nós podemos, vocês já vão ter ideia do quanto vale materialmente esse corpo que nós temos. Agora, nós médicos não sabemos o que é o corpo humano. Sabemos um pouquinho naquilo que nós estamos trabalhando, porque o corpo humano é a máquina mais perfeita que Deus colocou em cima da terra. E vai demorar muito tempo ainda para nós conseguirmos entender essa máquina. Então imagine esse talento, um corpo humano, com os órgãos dos sentidos, com braço, perna e todos os outros recursos, para nós usarmos-lo de uma maneira a atender às nossas necessidades. Quanto vale uma família, sem a qual nós não sobreviveremos? Que vem e nos acolhe, aquela criancinha que nasce e que necessita dia e noite dessa família, e se não, às vezes uma vida inteira. Quanto vale os amigos? Amigo é uma árvore frondosa, que a gente deita debaixo, cai o fruto e a gente fica na sombra. Mede-se a felicidade da pessoa pelo número de amigos que tem. Então, quanto vale um amigo na nossa vida? É um outro tesouro, é um outro talento. Quanto vale a nossa inteligência? Quando bem usada é uma bênção, mas mal usada é um desastre. Sem sentimento, nós só nos criamos problemas para os outros, nós nos comprometemos. E assim eu poderia dizer tantos outros talentos que nós recebemos, inclusive a condição socioeconômica. O que nós estamos fazendo dela? Só que depois que desencarnarmos, vamos entender o verdadeiro sentido da parábola dos talentos. Se nós usarmos bem os nossos talentos, serão acrescidos. Voltaremos na outra encarnação melhor do que aqui estamos. Mas se não usarmos bem os talentos, alguns serão retirados. Muitos espíritas talvez não nasçam espíritas na próxima existência. Por quê? Não souberam utilizar o talento do conhecimento da doutrina espírita. E assim nós poderíamos dizer que Jesus, o maior terapeuta que existiu em cima da terra, que é outro talento que nós não temos ideia, e ainda colocou para nós como responsabilidade: será exigido mais a quem mais se der. E eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E colocou para nós, se nós tivermos dúvida do bem e do mal, que a gente precisa conhecer e realizar o bem e o mal nem para uma formiga, o que nós precisamos entender da proposta de Jesus? Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Então, a proposta é estar imantado com a lei divina, num trabalho constante, como disse o Kardec. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por combater as más tendências e busca uma transformação moral. Nós estamos aqui hoje, através da mensagem do Evangelho e dos Espíritos amigos, que foi uma bênção à doutrina espírita como consolador prometido por Jesus, que veio em nossas mãos. Estamos de posse desses elementos para nos construirmos moralmente e voltarmos para o mundo espiritual numa condição melhor. E Jesus continua sendo o modelo e guia da humanidade.
ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade e a vida. E ainda colocou para seus discípulos: ó homens incrédulos, até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Eu fico pensando o quanto Jesus continua sofrendo por nós, indiferentes à sua problemática. Haverá um dia que nós iremos entender Jesus para valer, e realmente estaremos na condição de sermos discípulos. Porque discípulo é aquele que procura seguir Jesus. Apóstolo é aquele que já renunciou a si mesmo e segue o Cristo. E a multidão somos nós, que estamos aqui ainda capengando na nossa inferioridade, em busca deste pastor, que vai nos trazer para o seu redil no mundo maravilhoso, que ele colocou como sendo de justiça, amor e verdade. Portanto, o Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atrabalhado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível, és tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Que a paz do Senhor nos envolva a todos, no trabalho constante, com a nossa consciência, a fim de que um dia possamos estar imantados com essa lei divina, a única responsável pela nossa felicidade. Gratidão. Quando nós fazemos aniversário, nós ganhamos presentes. Hoje, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, comemorando seus 115 anos, ganhou, na hora de manhã, um grande presente, um maravilhoso. A presença do Dr. Aguinaldo. Agradecemos, nossa gratidão, e certamente todos nós aqui fomos muito beneficiados. A semana passada, de manhã, no domingo de manhã, nós fizemos um convite para vocês e pedimos que trouxessem familiares, amigos, porque seria uma manhã maravilhosa. E realmente foi, e realmente está sendo. Certamente nós estamos em festa aqui no salão, aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos acompanham através da internet, e também a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, também está festejando. Aqueles médiuns que têm vidência, estão vendo a festa na espiritualidade, porque certamente estão olhando aquilo que foi feito anteriormente, está tendo resultado. E o resultado somos nós que estamos aqui, são essas palestras que nós ouvimos, são os cursos que nós ministramos e atuamos, enfim, tudo aquilo que faz com que nós ouvimos aqui na palestra, né? Uma melhora. Essa melhora se dá à medida que nós tivermos vontade de modificar. Então, nossos parabéns a esta casa, parabéns a todos vocês, parabéns a nós, que aqui estamos comemorando não apenas 115 anos, mas comemorando aquilo que é a espiritualidade, aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos colocou, a nossa melhora, o nosso progresso, enfim, o nosso desenvolvimento humano, social, mas principalmente espiritual. Então, certamente todos nós estamos em festas e em gratidão. Ontem à noite, o Dr. Aguinaldo ainda em cirurgia, trabalhando, e pela lógica, poderia estar hoje de manhã na sua residência, com os familiares, descansando. Mas nós sabemos que na medicina, para os médicos, na parte de trabalho, não tem muita lógica. Ou seja, ele está aqui conosco agora de manhã, fazendo a sua parte, cedinho chegou, estava aqui à nossa disposição. E nós certamente somos gratos, porque não apenas ouvimos, não apenas interagimos, mas principalmente sentimos a sua mensagem, no sentido de que não estamos aqui à toa. Existe um propósito, e este propósito nós temos que levar adiante. Se a nossa melhora é uma necessidade, nós temos que ter essa consciência, e ela só se dará à medida que nós tivermos vontade e tivermos realmente essa visão tão necessária
que a doutrina espírita nos traz, que Jesus já nos trouxe, e que Deus nos dá condições, com esse corpo, com essa inteligência, com esse entendimento, realmente seguirmos adiante, porque Ele é o caminho. Que tenhamos sempre condições de caminharmos nessa trilha de Kardec, nessa trilha de Jesus, para chegarmos até Deus. Então, nossa gratidão realmente a todos vocês, e nós sabemos que certamente este domingo de manhã, para nós, pode modificar a nossa vida, pode aumentalizarmos tudo aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, pode fazer com que tenhamos aí condições de modificar, nem que for um pouquinho, mas esse pouquinho significa muito na nossa jornada e na nossa caminhada. Tendo essa consciência, certamente já valeu este domingo, já valeu esta vinda até aqui, já valeu nós estarmos encarnados, enfim, já está valendo a nossa vida. Então, nós queremos convidar a todos. À noite nós teremos, às 19h30, o Dorvanil, como o Edmir já falou. Então, nós já estamos convidando também para a noite, continuarmos a nossa festa. E normalmente, ao final, nós temos ali a água fluidificada, Hoje, na verdade, como o doutor já falou, o doutor Aguinaldo, todos nós, quando aqui chegamos, já estamos, ou já fomos energizados. Estamos já com essa energia boa. Já fomos realmente todos nós beneficiados. Então nós queremos convidar a todos para irmos no varandão ali agora, e nós teremos a guaraná e o suco fluidificados. Então, ao invés da água, nós teremos hoje a comemoração, através, é lógico, de todos vocês. Então nós convidamos a todos, vamos até o varandão, bater um papo, nos confraternizarmos e realmente fazer com que essa manhã do domingo seja uma manhã abençoada, como foi até agora, e se Deus quiser, será também no decorrer do dia e no decorrer da semana. Então fazemos o nosso convite para a noite, mas agora de momento fazemos o convite para todos irmos ao varandão, nos confraternizarmos, comemorando os 115 anos do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Bom. E vamos cantar parabéns lá, tá, gente? No caso tem bolo também, então, bolo também fluidificado, tá bom? Então estão todos convidados. Muito obrigado a todos.